Bom, Alan, eu acho que uma coisa muito interessante que a gente fala, e você comentou, é que o investimento inicial é o que geralmente assusta os gestores, né? Quando você traz o problema para a mesa e mostra a prevalência da doença, o gestor sempre fica assustado porque ele tem milhões de outras coisas que ele tem que administrar. Uma das barreiras, vamos assim dizer, se a gente pensar na prevalência, é o diagnóstico, né? A gente está falando de uma população enorme, mas quantos deles realmente têm o diagnóstico ou têm acesso ao diagnóstico? Acho que essa é a primeira barreira. E segundo quantos de nossos médicos, os serviços de saúde, estão preparados para identificar e tratar a apneia do sono? Então, não são perguntas fáceis, né? Mas acho que você tem bastante experiência, o teu centro é um centro de excelência. Como que você enxerga, né, o caminho para a gente melhorar todo esse atendimento para esses pacientes? Obrigado, Cláudia, pela pergunta e pela oportunidade de desenvolver isso. Então, assim, a gente tem grandes desafios. Um desafio é o diagnóstico, tem o desafio do tratamento, tem o desafio da conscientização dos profissionais relacionados à saúde a respeito da doença, né, de saber quem não tem a doença. O que eu não tenho dúvida hoje nenhuma é que hoje a gente já tem as tecnologias disponíveis para superar esses desafios. Tá? Do ponto de vista de conscientização da população de profissionais de saúde, né, a gente hoje, né, tem diversas ferramentas em que a gente consegue capacitar os profissionais de saúde, seja eles médicos ou não médicos, né, para o rastreio e para o diagnóstico do transtorno da apneia do sono ou de outras doenças do sono. Em relação especificamente à apneia do sono, né, eu comentei a respeito da conscientização do diagnóstico. Isso é fácil para a gente fazer com telemedicina, com, enfim, encontros virtuais, né, enfim, com cursos online. Em relação ao diagnóstico, a gente, de novo, já tem ferramentas, né, ferramentas baseadas na rede, que podem fazer o rastreio e também podem fazer o diagnóstico, falando de rastreio e monitorização tipo 4, falando de diagnóstico e monitorização tipo 3, excepcionalmente tipo 1, ou seja, a gente já tem ferramentas para isso. E quanto ao tratamento, né, agora numa perspectiva agora de quem é clínico, né, de quem atua em medicina do sono, né, é de saber que eu também sou neurologista e poucas são as intervenções que observam a melhor de qualidade de vida tão rápida e eficiente quanto com o CPAP. E poucas, né, são as doenças em que você consegue avaliar de maneira objetiva a adesão. Né? Quais são as doenças que a gente consegue, né? Depressão, o paciente está ou não está tomando remédio? Está indo ou não está indo na terapia? Né? Como que a gente consegue avaliar a eficácia dessa intervenção na depressão e como eu consigo no CPAP? Né, que eu consigo, através do monitoramento remoto, saber se ele está ou não está tendo apneia, se ele está ou não está usando, se a máscara está ou não está adequada. Então, do ponto de vista da situação atual, hoje a gente tem a tecnologia, as ferramentas para implementar toda a linha de assistência em apneia do sono. Tá? E daquilo que eu mostrei para vocês, né, a razão de custo-efetividade é bastante favorável ao CPAP. Então, existindo, né, um desejo político, desejo da sociedade, envolve depois uma decisão política, né, hoje, né, a implementação de a linha de atenção relacionada ao sono, e mais especificamente a apneia do sono, nós já teríamos todas as condições já de implementar esse tipo de ação. Acho que era isso. Bom, a gente não tem ninguém aqui da Conitec, acho, né? Se há boa vontade, eu acho que do profissional e se estamos organizados para isso, né? Qual seria? Acho que essa pergunta é para todo mundo, né? Qual é o próximo passo? A gente sabe que tem organizações estaduais, né? Tem secretarias estaduais e até municipais. Quero parabenizar a Araguari aqui pela iniciativa que foi comemorada pela OMS, que resolve ter essa responsabilidade que deveria ser nacional, né? Então, será que a gente precisa se unir em relação às secretarias estaduais para ter uma ação mais direta nacional, né? Tem uma pergunta aqui que existem estudos comparativos de intervenção cirúrgica versus CPAP no tratamento da apneia do sono? Vou deixar o doutor Alan responder, mas só dizendo, né? A intervenção cirúrgica é coberta pelo SUS. Em relação a estudos de custo-efetividade, que ele faz, estudos comparativos, né, de intervenção cirúrgica e para apneia do sono, a gente tem tanto de intervenção cirúrgica quanto de aparelho de avanço mandibular.
né? Então, são duas outras formas de tratamento, mas o que a gente pode dizer é o seguinte, assim, os resultados são bastante controversos, porque depende muito da população em que você vai escolher, né? E as intervenções cirúrgicas são muitas. A gente pode ter intervenções de partes moles, intervenções de ortopedia facial, né? Ou seja, é bastante heterogêneo o tipo de intervenção. Tá? O que já tem, o nosso estudo mostra, né, em relação à razão de custo-efetividade incremental na comparação de CPAP versus aparelho de avanço mandibular, é que o aparelho de avanço mandibular, no primeiro ano, ele tem um custo muito menor, né? Mas, possivelmente, comparativamente aos outros anos, o CPAP depois pode ser um pouco mais favorável. E um estudo desse, em relação à comparação com intervenção cirúrgica, é muito difícil, né? De novo, por quê? Porque as intervenções cirúrgicas são múltiplas, são muitas, né? Diferente do CPAP, ou aparelho de avanço mandibular, que é praticamente um tipo de tecnologia apenas. Tá? Mas existem estudos, sim, né? E, a depender do tipo de cirurgia, principalmente as cirurgias ortopédicas, elas apresentam um alto índice de eficácia.